Olá, muito bom dia, amados e amadas do Senhor Jesus, graça e paz. Esse é um minuto de sabedoria, onde aplicar a inteligência na busca da sabedoria. Hoje vamos falar acerca de um assunto que esta semana toda nós estaremos trazendo, ou seja, começamos ontem acerca da história de Davi contra o Golias, falando de que essa história dos personagens da Bíblia são verdadeiros tutoriais, ou seja, um manual de ensinamentos em todas as áreas que nós necessitamos, com a inteligência espiritual, com a sabedoria da palavra de Deus, a inspiração do Espírito Santo, a direção do Espírito Santo em nós. E hoje podemos falar, aplicar a nossa inteligência na busca da sabedoria para entendermos, meditarmos, buscarmos os ensinamentos no tutorial de José. A partir do capítulo 38 de Gênesis e os capítulos que se seguem, nós temos uma linda história, uma história comovente, uma história que traz um relato realmente de sofrimento para um garoto que foi tirado do seio da família pelos próprios irmãos, foi tirado da casa de seus pais, jogado numa cisterna, vendido como escravo, e uma sequência completa de sofrimentos, de obstáculos, até ele chegar ao palácio e ser o segundo, o maior mandatário do Egito, governando o Egito. Esse tutorial, ele traz relatos que cabem perfeitamente para os dias de hoje. José dá uma lição tremenda ao próprio faraó quando fala da necessidade de produzir e poupar para um tempo de escassez. Assunto esse que muitas famílias, muitos casais, muitos jovens, muitas pessoas não pensam sobre isso, não administram suas finanças, não têm um planejamento financeiro. E isso leva realmente a situações muito difíceis. Também José fala acerca da fidelidade para Deus e para as autoridades pelas quais nós estamos debaixo delas. Quando ele sofre um assédio sexual tremendo da esposa de Potifar, querendo que ele se deitasse com ela na cama, ele nega, ele diz que não trairia o seu Deus e o Senhor a quem lhe confiou o trabalho. Então ela tenta agarrá-lo e ele sai e deixa suas vestes na mão da esposa de Potifar, que denuncia-o, e ele vai parar na prisão. Na prisão ele sofre o esquecimento daquele que saiu e foi trabalhar como copeiro do rei, e José tinha lhe pedido que se lembrasse dele, mas ele ficou esquecido por um determinado tempo. A história também, esse tutorial também nos mostra a respeito do amor sincero, amor verdadeiro pela família e o perdão. Perdão que é um assunto hoje muito esquecido nas famílias. Há muita falta de perdão hoje. Perdão dentro da igreja, perdão entre os irmãos, perdão entre marido e mulher, perdão entre pais e filhos. E José, através deste relato, nos ensina que mesmo tendo passado por tanto sofrimento causado pelos próprios irmãos, quando eles se encontram, e eu acho que vale a pena, no encerramento deste tutorial, nós lermos pelo menos o que diz a palavra de Deus no capítulo 50, no verso 20 e 21, que relata o conhecimento, o entendimento,
que José tinha do propósito de Deus para a sua vida, mesmo ele tendo passado por tanto sofrimento. Diz a palavra assim: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e aos vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esta foi a resposta aos irmãos de José, que o venderam como escravo, que o jogaram na cisterna e que tentaram assassiná-lo. José, nesse texto, ele mostra que não havia nenhum rancor no seu coração, que ele entendia que mesmo tendo passado por tanta luta, por tanto sofrimento, por tanto abandono, por tantas agruras, era o propósito de Deus. Deus o estava preparando para ajudar o seu próprio povo. Então, pense nisso. Leia a história completa da vida de José. Vasculhe este tutorial. Nós explicamos ontem o que significa tutorial. Vasculhe, pense, medite. Pense na história de José em relação às suas finanças, ao planejamento financeiro da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da sua vida profissional. Pense no amor de José e na capacidade de externar o perdão, mesmo depois de tendo sofrido tantas coisas através dos seus irmãos. Há muita coisa nesse tutorial que tem a ver com o nosso dia a dia, que tem a ver com o nosso comportamento, que tem a ver com a nossa personalidade e com o nosso temperamento. Nós precisamos fazer isso para crescermos, para melhorarmos, extrair desses tutoriais, desses personagens da Bíblia, com calma, com meditação, na direção do Espírito Santo, para que ele revele a nós todos esses detalhes e nós possamos mudar a nossa vida, mudar o nosso comportamento, mediante tudo que está explícito na palavra de Deus. Nunca se esqueça, 1 minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Que o Espírito Santo de Deus te leve neste tutorial de José a debruçar, a meditar, a pensar e a entender que você, nas suas dificuldades, pode fazer como José, pode ser um vitorioso como José, porque Deus tem propósito em nossas vidas e muitas vezes permite que nós venhamos passar por dificuldades, porque é necessário, é preciso uma aprovação para entrarmos na dimensão espiritual que Deus quer, servirmos o reino, servirmos a igreja de Cristo, servirmos os nossos irmãos, servirmos a nossa família, servirmos os nossos vizinhos, servirmos aqueles que estão ao nosso redor. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente no tutorial de José, para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você.